Olá, sétimo ano, tudo bom, galerinha? Vamos continuar com a aula da semana passada? Lembra, semana passada a gente introduziu uma nova unidade chamada Oriente. Nessa unidade, nós vamos trabalhar 3 países, né? Nesse momento, eles não são necessariamente um país, né? Mas são impérios, né? Eu vou explicar. Na aula passada, a gente trabalhou com o Império da Índia, né? O que mais legal de que a gente falou foi falar principalmente de 2 religiões que existem até hoje, que são as maiores religiões também do mundo, né? Que elas são essenciais, você entender, por exemplo, a Índia, né? E entender o Japão, a China, por causa do budismo, né? E então a gente vai continuar falando disso. Nessa aula, a gente vai continuar nessa unidade. Agora a gente vai terminar a unidade falando de China e de Índia, e Japão, tá? Japão toda vez comigo, com a professorinha de vocês. Para a aula, para a gente, né, para vocês irem nessa aula, vocês precisam estar com a apostila, pessoal. Principalmente já na página 25, que a gente vai começar a falar de China, tá bom? A gente já fez algumas atividades, lembrando, né, dos indianos, e a gente vai agora começar a falar de China. Para falar de China e Japão, a gente vai pensar em Oriente e talvez aquilo até que vocês fiquem, né? Bom, são dois países hoje que as pessoas se parecem mais, né? Parecem mais com uma professora de vocês, né? Do que os indianos. Os indianos realmente são bem um pouco diferentes em pele, né? Em características físicas, como os olhos, né? A China e o Japão têm características mais próximas, que são mais próximos mesmo. Mas a Índia, gente, faz fronteira com a China, porque a China é um dos maiores, hoje, atualmente, um dos maiores países do mundo. Se eu não me engano, é o segundo ou terceiro maior país do mundo, né? Acho que primeiro é a Rússia, segundo, eu acho que é a China, terceiro Estados Unidos, se eu não me engano, ou é Canadá e China, preciso ver, depois eu falo para vocês, né? Nesse momento que a gente vai falar, né, da China, a gente está falando no período lá por 1400 e pouco, 1400 e pouco, 1500, esse momento que a gente vai falar, né, já é a Idade Moderna, tem que lembrar que a China, ela já é um grande império, tá? A China, ela já é um vasto império, ela já construiu né, a Muralha da China. Por que a Muralha da China é tão famosa, né? A Muralha da China foi construída para proteger a fronteira da China contra os mongóis, né? Porque a Mongólia está ali bem perto da China para proteger contra a invasão dos mongóis. É que a muralha foi criada. Hoje ela é uma atração turística, um patrimônio muito famoso na China, mas naquele momento a China já era um grande império, tá? Que tinha dominação e que tinha, principalmente, trocava muito rotas comerciais com o Japão. O Japão, diferente da China, é um país, né, que hoje em dia ainda se mantém um país pequenininho, né? O Japão tentou por muito tempo invadir a China, conquistar uma parte do território, porque eles são pequenas ilhas, né? O Japão é constituído por uma ilha bem grande e outras pequenas ilhas, então ele precisa de dominação. O que a gente vai falar, que a gente vai continuar falando da aula passada? A gente vai falar do encontro dos portugueses quando eles tiveram contato com os chineses e com os japoneses. Por que a gente está vendo isso, né? Principalmente é porque a partir daí que produtos do chineses e japoneses vão, de certa forma, chegar a Portugal e até algumas vezes vão chegar no Brasil. Né? Os portugueses que ajudaram principalmente a aumentar o comércio da Ásia, né? Mas foi nesse momento a China descoberta pelos né? A China descoberta pelos portugueses, os portugueses não sabiam da existência da China, não sabiam da existência do Japão. Não, os portugueses já sabiam sim da existência, eles só não tinham entrado em contato direto. Eles sabiam, eles já compravam produtos chineses e japoneses quando quem fazia as rotas por terra, ali dentro da Europa, né, era os italianos. Então não é, agora eles vão fazer um comércio direto entre Portugal e China, Portugal e Índia, Portugal e Japão, quando
os árabes fecham o caminho na Europa e os italianos não conseguem mais fazer esse comércio. Então, os portugueses saem por mar, lembra lá, vai passar por, né? Deixa eu mostrar aqui na apostila de vocês. Lembra, na página 20, eu falei para vocês de que é esse caminho que os portugueses fazem, tá vendo? Eles saem daqui, né, no Atlântico, fazem a volta pela África e vão até a Índia. Eles vão fazer esse mesmo caminho da Índia, vão para a China, depois para o Japão, que é essa ilhazinha aqui, ó. Tá certo? Esse caminho, porque eles já se conheciam, porque eles faziam, os italianos faziam essa rota aqui, ó, né? Que era muito mais barata e muito mais rápida. Quando os árabes fecham essa rota, né? Os portugueses não têm outro jeito senão fazer esse contorno para ter acesso a especiarias e outros produtos, né? Então, eu vou, pessoal, vamos acompanhar com, né, com a apostila, como sempre, né, para a gente falar junto, que eu vou mostrando para vocês. E também vamos acompanhar no caderno, peguem o caderno de vocês, para anotar o que vocês, né, ficarem com dúvida na aula aqui, que depois vocês me perguntam, né? Vocês sabem que vocês têm meu e-mail, vocês estão sempre abertos para poder me perguntar se estiverem com a dúvida, ok? E também eu vou passar esse material, que é aquele resuminho que eu sempre faço, que eu fazia já na lousa, e que, né, não é porque tem a pandemia que eu não vou fazer esse resuminho, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês para a gente fazer esse acompanhamento. Pessoal, eu passei esse material da Índia, né, para vocês na semana passada. O que eu fiz? O que eu vou mandar, eles não estranhem. É que eu complementei aquele material, né? Tipo, agora eu só aumentei nele, coloquei a China, né? A China e o Japão. Então, era só acompanhar. Vocês vão ver, não estranhem que vai aparecer Índia antes, ok? Gente, a China. Vamos lá. Para as minhas aulas, vocês sabem que é sempre bom estar com um atlas, né? Eu gosto que vocês estejam com um atlas, principalmente, né, se vocês estiverem com um mundi ou se tiverem um globo em casa. Por quê? Porque é para vocês terem noção da dimensão, sempre, né? Na sala eu sempre peço isso para vocês procurarem aonde que fica o lugar em que a gente está falando, né? Tipo, quando eu falo do país Portugal, primeiro vai lá, identifica onde está Portugal, bota o dedo ali. Quando eu tô falando de China, bota o outro dedo lá na China, para vocês saberem a distância. Como que dá para chegar num lugar a outro. Hoje a gente faz isso de avião, né? Mas mercadoria, vocês acham que mercadoria faz tudo por avião? Não. A gente continua, por exemplo, fazendo comércio através de navios, tá? Então, por exemplo, quando vem produto da China para o Brasil, faz-se comércio muitas vezes pela Europa. Então, tipo, várias vezes saem navios diretos lá da China, vão para a Europa, deixam produtos na Europa e vêm para a América, tá? Então, é por isso que eu falo para vocês que é essenciais vocês sempre estarem com o Atlas comigo, né? Já fazia isso com vocês ano passado, continuo fazendo esse ano. O ano que vem nós vamos mexer com esse Atlas também, no próximo também, tá bom? Então, sempre tem que estar com o Atlas, já sabe, né? Na minha aula, traz o Atlas, que eu gosto de mapa. Eu e a tia Marcela. Vamos lá. Pessoal, além daquela rota que eu mostrei para vocês no livro, na página 25, dá para fazer outra rota hoje em dia para a América. Eles sabiam disso? Não, né? Mas, ó, dá para fazer. Vamos por lá. Aonde que Portugal tá aqui, ó? Vou mostrar para vocês. Esse aqui é um mapa do mundo, tá bom? É um mapa mundi, só que ele tá focado em outro espaço. Ao invés de ter no centro a Europa, a gente está no centro, o Oceano Pacífico, né? Que é o que normalmente fica aqui no canto. Tá vendo? Aqui tá a costa da África, aqui tá a Austrália, aqui tá a Ásia, tá vendo? E aqui é a América, certo? Aqui esse mapa está indicando uma rota Brasil e China, vocês estão vendo? Uma boa parte também de todos os produtos que vêm da China, ou quando o Brasil manda soja, por exemplo, para a China hoje em dia, ele faz essa rota. Ao invés de fazer daqui para cá, né? Daqui para cá, faz a volta, chega aqui. Não, ele faz a rota contrária, ele faz pelo Pacífico, né? Aqui é o Atlântico,
ele faz a rota pelo Pacífico, que é aqui, ó. Ele vem da China diretamente para a América Latina, né? Diretamente para aqui, ó, América do Sul, tá bom? Mas onde que tá? A gente está falando de Portugal e China. Então, Portugal tá aqui, ó. Tá vendo? Portugal tá aqui, onde estou mostrando para vocês. Para fazer a rota para a China, teria caminho. O que vocês imaginam? Dá para fazer por cima? Tá. Entretanto, essa parte ela é totalmente congelada, os navios não iam conseguir passar. Então, não dá por aqui. Dá para fazer a rota terrestre? Dava, até os árabes fecharem essa rota. Essa rota atualmente é aberta? Sim, atualmente ela é aberta. Porque, né, essa rota está fechada lá no século XV, né? Século XIV ao século XV. Nós estamos no século XXI, essa rota está aberta. Como essa rota está fechada no momento, então eles vão fazer aqui, ó. Vão sair de navio aqui, passar pela África, descer, virar, vir aqui, ó, na Índia, depois aqui na China. O Japão tá bem aqui, tá bom? Hoje em dia, dá para fazer outra rota, dá para sair daqui, passar pelo Brasil, atravessar aqui, dá, mas é um caminho muito grande que não perderia dinheiro, né? O que os chineses e os portugueses vão fazer no encontro? Quando os portugueses encontraram os chineses, eles tiveram uma sensação diferente, um encontro diferente do que foi na Índia. Lembra que eu mostrei o quadro para vocês. Quando os portugueses se encontraram com os indianos, os portugueses acharam os indianos bárbaros, sujos, né? Tiveram uma má impressão. Os indianos, em compensação, tiveram também uma má impressão dos portugueses. Aquelas pessoas mal educadas, né? Violentas, né? Quando os chineses e os portugueses se encontraram, os portugueses tiveram uma reação diferente em relação do que os indianos. Acharam que os chineses eram um império muito bem organizado, muito bem civilizado. Estranharam até, ficaram impressionados com a capacidade do império chinês, com tantos de barcos que os chineses tinham e tudo que eles produziam. Isso porque, gente, para a Ásia, tá vendo aqui, ó? Vamos voltar para o mapa. Isso aqui é a Europa, certo? Europa, África, Europa e Ásia. Para a Ásia, o Império Chinês, ele era considerado o centro do mundo. Os chineses, assim como os europeus, se achavam o centro do mundo. Falavam, não, nós somos a grande civilização deste mundo, né? A gente não é um povo bárbaro, a gente é um povo muito civilizado, né? Bárbaros são esses europeus que vêm aqui, ou esses indianos que vestem roupas esquisitas, mas nós, no Império Chinês, somos muito civilizados. Um filme, se vocês quiserem entender como que é uma civilização chinesa, mais ou menos esse período, né? Se vocês gostarem, é um filme chamado, que acho que talvez já assistiram, chama-se Mulan, tá? É um filme da Disney. Para quem não viu, eu super indico para assistir, que é um filme da Disney, que é tudo bonitinho, né? Vai aparecer a muralha da China, né? Vai aparecer o imperador chinês. Tudo isso. Então, fica a dica, assistam Mulan. Falam Mulan. Pessoal, quando que os portugueses vão chegar na China, né? Demora um pouquinho. Eles vão chegar na China somente em 1513, tá? Como eu falei para vocês, vai ter uma sensação, né? Os portugueses vão ficar meio abismados, como as cidades chinesas, por exemplo, são muito grandes, né? Como a cidade imperial, ou seja, a cidade onde morava o imperador da China, era muito grande, com grandes construções, né? Eles estranharam muito, porque os portugueses, como todo europeu, acham que o resto vive numa selva, né? Eles achavam que sempre todo mundo era numa selva, que só eles eram civilizados. Quando eles passaram na África, viam isso, viam pequenos povos sem grandes construções, né? Não, todo mundo, né, tá inferior a nós. Quando eles chegaram na China, perceberam que não era bem assim, né? Por quê? Porque a China tinha um grande poder, eu falei, naval. Isso é um poder naval, pessoal. É um poder naval de navios, ou seja, os chineses tinham grandes barcos grandes que nem caravelas, né? Se os portugueses usaram caravelas para atravessar os oceanos, os chineses talvez conseguiriam fazer isso, né? Só que os chineses tinham uma dominação apenas de territórios perto. Então, os chineses já tentaram
invadir, né, o que era a Coreia. Os chineses já invadiram o Japão, os chineses trocavam relações com os indianos, né? Tudo através de grandes barcos, que são esses aqui, ó, pessoal, né? Tá vendo? Então, isso tem um poder naval muito grande. Quando vocês ouvirem esse termo, nossa, o Brasil, a China, os Estados Unidos tem um poder naval grande, quer dizer que tem um poder de navios muito grande. Então, tem um poder sobre o mar muito grande, tá? Por que, que os chineses também foram logo vistos como, né, como grandes inventores e os portugueses ficaram abismados? Porque os chineses tinham várias invenções que eram usadas já na Europa. Vamos lá. Papel. Gente, eles sabiam? O papel, esse papelzinho nosso aqui, ó, feito de árvore aqui, ó, foi inventado na China, tá? O que foi inventado na China também? A bússola magnética. Gente, como é que funciona a bússola magnética? Para quem nunca viu uma bússola magnética, a bússola funciona assim. Na ponta da bússola, dos ponteiros da bússola, estão vendo esse aqui, ó? Aqui, peraí. Aqui, estão vendo os ponteiros da bússola? Tá vendo? Em cada ponteiro da bússola tem um pequeno ímã. Esse ímã é o seguinte, ele tem um tipo de vibração, o outro tem um outro tipo de ímã. Quando você gira para o norte, esse ímã automaticamente ele gira atraído por, pelo, por coisa magnética que vem do norte, tá? Norte do mundo, sul do mundo, os polos, né? Eles mandam ondas magnéticas em que esse, tá vendo, a bússola consegue captar, tá vendo? Então, essa bússola tem um simples ponteiro. Por isso que chama bússola magnética. Ela é atraída pelos polos, por causa das ondas magnéticas emitidas nos polos, no polo norte e no polo sul. Tá bem? Gente, outra coisa muito usada por todo o resto do mundo, e que os portugueses já usavam bastante, na verdade, né, os europeus já usavam bastante, é a pólvora. Tá? A pólvora é aquele produtinho que é usado em arma, ó. Aqui, ó. Né? É usada em canhão, a pólvora é usada né, em tudo que ele é a pólvora nada mais é do que tipo uma pedrinha, na verdade, são perto de rocha que elas são muito inflamáveis, elas estouram, né? Então a pólvora é usada dentro das balas, que usa assim, né, nas armas de fogo. A pólvora é usada para dinamite, para explodir coisa. Então, a pólvora, vocês conhecem a pólvora, né, gente? Ela é bem usada. Uma coisa também muito criada pelos chineses é o papel moeda. O que é o papel moeda? Pessoal, eu trouxe esse dinheiro aqui, essa nota aqui, ó, que é uma nota chinesa para vocês verem, mas essa nota não é do período, tá bom? Eu só trouxe para mostrar para vocês. Sabe esse dinheiro que a gente usa, né? O dinheiro que a gente usa, o papel que a gente usa. Esse papel, ele é chamado de papel moeda. Pode usar qualquer papel para fazer dinheiro? Não, somente é usado no mundo inteiro para fazer o dinheiro o tal do papel moeda, que é um papel muito especial, tá? E que é esse papel que faz as notas de dinheiro do mundo inteiro. Então, todas as notas no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na China, na Austrália, na África do Sul, né, na Rússia, tudo é com esse papel moeda, criado pelos chineses. Uma coisa que vocês usam bastante, que provavelmente vocês não sabiam, é que o nosso querido papel higiênico foi criado pelos chineses também, né? Esse ato de usar papel higiênico, desse papelzinho rolinho, né, a gente limpar o bumbum, foi criado pelos chineses também. E outras produtos que eu vou falar também mais para frente. O que acontece? Os portugueses, quando eles se encontram com os chineses, eles pensam, poxa, não dá para tratar que nem os indianos. Dá para a gente usar arma de fogo? Dá para a gente ser radical, né? Ir com violência lá? Não, gente, o Império Chinês ele é muito mais bem estabelecido do que o indiano. O Império Chinês tem poder de navio, dá para atacar os navios, os portos portugueses. O Império Chinês consegue. Os caras criaram a pólvora, gente. Eles têm pólvora em excesso lá. Dá para simplesmente atacar? Não dá.
Então, o que os portugueses falam? Vamos estabelecer uma relação diplomática. O que é uma relação diplomática? Uma relação de amizade, uma relação que a gente possa conversar para a gente poder trocar, né, produto. Embaixo dessa relação nossa, né, de amizade, né, toma lá da cá, a gente vai coisa. Os portugueses clandestinamente trocavam, né, vários, né, comerciais, tipo vários produtos por baixo dos panos, porque também não é bobo nem nada, né? Pô, os portugueses saíram aqui, ó, aqui na Europa, deram a volta, tudo, para não fazer comércio com a China. Vocês pensam, mas por que tem que fazer isso clandestinamente? Porque o Império Chinês, né, ele, como ele é um império muito grande, ele vai estabelecer né, trocas comerciais. Mas ele não vai deixar que seja abusivo, ele vai deixar que os portugueses, né, tomem o que eles quiserem, a hora que eles quiserem. Não, né, gente? Então, porque o poder, eles sabem do poder deles. Então, os portugueses vão fazer as coisas clandestinamente, né? Vão vender produtos mais baratos, vão vender produtos em que precisava ter taxa na China, para a população chinesa mesmo, né? E vão levar embora produtos chineses, né, por preços mais baratos. O que eles levavam? Já vou falar isso para vocês. Nessa parte aqui que eu queria mostrar para vocês só que isso aqui, ó, isso aqui é uma imagem da época de, tipo, né, do período, esse aqui é chinês, né, um período chinês, mostrando como é que eles faziam, né, o papel, né, o uso do papel, né? Eles faziam que nem os egípcios, né, os gregos, faziam enrolos também, né? Chineses até hoje, muitas vezes fazem documentos em rolo, ainda parecendo papiro, vocês lembram? Como que era papiro, que eles iam, abria, né, o rolo fechava. Tem vários documentos na China que são feitos ainda. Ah, mas eles não usam livro? Usam. Hoje eles usam livro que nem a gente, né? O mundo inteiro usa esse livro aqui que nem a gente. Só que por quê? Porque para eles é muito interessante eles ainda usarem papiro, tipo papiro, né? Esse rolo, né? Escrito. Porque a escrita chinesa, japonesa, ela é bem diferente da nossa, né? Se vocês, não sei se vocês já viram, mas a escrita chinesa ela é feita de cima para baixo, eles escrevem em pé e não linear que nem a gente, né? Tipo, não linear na horizontal, eles escrevem na vertical. A escrita deles não é na horizontal que nem a gente escreve, né? Que nem tá aqui. Eles escrevem na vertical. Então, para escrever em rolo, né, por muito tempo foi melhor utilizado. Hoje eles usam porque é um formato que se não usa no mundo inteiro, né? Isso mostra a globalização, né, do estilo, que é esse livro, assim. Mas se você, os deles é o lado contrário, então a escrita deles é muito diferente. Tenho certeza que vocês já viram. Esse que eu estou mostrando para vocês também, aqui é a muralha da China, né? Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar na muralha da China. Se não ouviram falar, vão pesquisar porque é muito bonita. A muralha da China ela é tão grande, que ela pode ser vista lá né, fora da Terra, na órbita da Terra, sem precisar de binóculo, gente. Olha como o negócio é grande. Então, realmente, foi feita para a proteção da China. Vamos lá. O que então os portugueses queriam e os chineses ganhavam, né, em troca com isso, gente? Produtos que eram trocáveis. Portugal tinha muita prata. Isso era bom para os chineses. Os chineses recebiam bastante coisa, né, para prata, para fazer bala, a prata para fazer realmente utensílios domésticos, a prata, todo o valor que a prata tem. Até hoje, a prata realmente é um metal muito ainda valorizado, né? A prata não é uma coisa barata, tão barata assim. Não é caro como antigamente, mas também, né, não é tão barato assim. E a China? O que a China tinha que os portugueses queriam? Além da pólvora, a China produzia outras coisas de muito interesse e valor, né, produtos do dia a dia para os portugueses. Uma coisa que é muito famosa até hoje e que a China produz e ainda é uma das coisas mais caras do mundo é a porcelana chinesa. Olha isso aqui, olha que bonita, gente, né? A porcelana chinesa, que a porcelana é tipo um vidro, né? Vocês já devem ter visto, ela é tipo um vidro
Só que ela é um vidro, né, esse poroso assim, e ela não é como um vidro normal que quebra de qualquer jeito. Ela tem toda uma produção específica para ser feita. Tem vários lugares do mundo que fazem porcelana, mas ainda uma das porcelanas mais caras do mundo continua sendo a chinesa, então é muito caro, é difícil comprar porcelana na China hoje em dia, né? Porque ela tem esse valor histórico e tudo mais. A seda. Bom, na aula passada eu mostrei para vocês que existia uma tipo, a seda específica da Índia, que era um outro jeito de fazer seda, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Né? Que era essa seda aqui, ó. Tá vendo? A seda, para quem vocês não sabem, mas ela é um tecido muito fino, muito caro também. Nossa, gente, coisa feita de seda é uma coisa muito cara também, que é esse produto que ele é feito de um, não sei se vocês já viram como é que faz a seda. A seda é feita de um bichinho que chama bichinho da seda. Esse bichinho da seda, ele só come amora, tá? Para ele produzir esse fiozinho, parece um algodão, é só esse bichinho. Ele forma várias teinhas, bastante teinha, assim. Dessa teia vai ser feito esse tecido. É por isso que esse tecido ele é muito caro, tá? Ele é muito fino. Tem muitos tecidos que parecem com a seda, mas não são a seda, tá? Porque a seda realmente ela é uma coisa cara. E a seda ela é muito famosa na China também, porque ela era produzia principalmente roupas finas para a corte do Império Chinês, né? Para os grandes, né, soldados, mulheres, assim. Então, só as pessoas muito importantes também possuíam seda, que é essa seda, ó, tá vendo? Que ela é bem diferente da indiana. Tá. Outra coisa que era muito consumida e que os portugueses queriam bastante é um negócio chamado ópio. Pessoal, o que é o ópio? O ópio, ele é, no Brasil e no resto do mundo, considerado chamado de uma droga. O que o ópio é? O ópio, ele é tipo tipo um pó, assim, uma erva, que ela, sendo fumada, né, se fumar ela tem propriedade de alucinógeno, então faz a pessoa alucinar, né, e tudo mais. Antigamente, quando a gente não tinha remédios feitos quimicamente, né, com outros produtos, usava-se na medicina o ópio para fazer as pessoas dormirem, né? Só que qual que é o problema do ópio? O ópio, como qualquer outra droga, ele vicia. Então ele traz as pessoas, levavam as pessoas a delírio, as pessoas ficarem viciadas, a tipo dormirem ou alucinarem. Tempo demais, as pessoas emagreciam, as pessoas não comiam, não bebiam, não trabalhavam. E o que da onde que vem o ópio? Ó, essa imagem para vocês verem é uma imagem de usuários de ópio na China. Teve um período que usou-se muito para fazer a população chinesa ficar viciada. Os ingleses fizeram a população chinesa ficar viciada para conseguir tirar mais produtos deles. Assim, foi um grande problema na China, tá? Tá vendo? Ó? Então existiam casas de ópio. O que é essas casas, né? Nessas casas de ópio, as pessoas iam lá para fumar o ópio, né? Porque o ópio que eu falei, ele era legalizado porque ele usava, a medicina usava para fazer cirurgia, né? Para, por exemplo, tirar dente. Então, né? O ópio ele era viciante. Da onde que vem o ópio? Gente, o ópio vem dessa flor aqui, ó. Essa florzinha, ela chama papoula. No Brasil, ela não é consumida. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, a papoula, a semente de papoula, ela é muito consumida nos Estados Unidos em pão, tal. Aí você fala, mas tia, vamos consumir a papoula que faz a droga ópio? Que coisa absurda. Não é tão absurdo assim, gente, porque a papoula, consumir a semente da papoula, não dá vício, né? Nem causa alucinação nas pessoas. Ele é uma semente, tipo semente de girassol. Sabe quando você faz pão integral? Então, tem semente de papoula. O que é prejudicial comer né, coisas com sementes de papoula? Porque tem país que não permite isso. Que é o seguinte, por exemplo, tem jogador que come, tem, né, atleta que come pão de papoula e ele não pode fazer o exame antidoping, né, aquele exame que faz antidrogas
antes de você fazer um campeonato, alguma coisa. Alguns atletas são pegos porque consomem o pão de papoula. Mas, assim, só aparece nesses exames quando é a alto consumo do pão de papoula. Ou, né, pão, ou bolinho, essas coisas de papoula, né? Por isso tem países que não permitem, né, o comércio nada feito da papoula. Mas, assim, o consumo da semente de papoula mesmo não tem problema nenhum, pessoal. O problema é o que você faz da droga da papoula, que daí vira o ópio, que aí é um grande problema, né? Outra coisa que os chineses tinham e que era muito famoso, né, e que os portugueses desejavam bastante, era um negócio chamado amilcar. Amilcar, pessoal, se vocês já, não sei se vocês já ouviram falar, mas quando a gente voltar, se vocês forem na farmácia, vocês podem procurar perfumes com amilcar. Amilcar é uma essência muito famosa, muito forte, né, que tem vários perfumes no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e que da onde vem o amilcar mais caro do mundo? O amilcar mais caro do mundo vem, na verdade, que é tirado do abdômen desse cervo aqui, ó. Esse cervo. Tá vendo esse cervo? Eles tiram uma glândulazinha, né? Tipo uma bolinha dentro do abdômen desse cervo, em que eles tiram esse amilcar. É por isso que ele é tão caro e tão raro no mundo, né? Existem amilcar de outros animais, mas o amilcar mais caro, por isso que é o amilcar chinês, vem desse cervo aqui, ó. Oh, tadinho, dia do céu, né? Por quê? Por quê fazem isso? Gente, eu também não sei. Tá? Mas é um produto muito cobiçado, é um produto muito cheiroso, na verdade, o amilcar. Se vocês pedirem, olhem na casa de vocês, vê se tem o perfume, olhem o perfume. Dá uma procurada assim, pega o perfume e vão ler lá nos produtos que é feito. Se tiver escrito amilcar, provavelmente não desse cervo, tá? Provavelmente não vai ser, porque é realmente muito caro. Provavelmente não sei, né? Pode ser que vocês tenham em casa também, né? A professora aqui não tem, com certeza. Mas que tem amilcar de outros animais, mas é muito usado principalmente em produtos de beleza, perfume e produtos de beleza, tá bom? Então esses produtos todos aqui, ó, que estamos mostrando para vocês, eram trocados por prata em Portugal, tá? E eles eram muito valiosos, principalmente pro dia a dia. Aí você pensa, nossa, mas eles se arriscavam tanto por produtos assim? Bom, se a gente pensar, a gente se arrisca muito também por vários produtos, né? A gente compra celular, a gente compra, né, tênis de marca de outro país, né? É a mesma coisa, são produtos que eles cobiçam, que as pessoas têm dinheiro, né, também, que é pro dia a dia dela, elas cobiçam, né? Quando que acontece? Os portugueses, quando eles chegam lá na China, eles dão de cara com esse império aqui. Por isso que eu falei que esse império ele é muito difícil. Esse império vai ser chamado de dinastia Ming. A dinastia Ming, o que é uma dinastia? Gente, dinastia é quando uma família governa um lugar, né? Por muito tempo, por várias gerações. Tipo, começa com, sei lá, começa comigo, passa o governo pro meu filho, que passa o governo pro meu neto, que passa o governo pro meu bisneto, que passa o governo pro meu tataraneto, e assim vai. Essa dinastia Ming vai ficar quase 300 anos no poder na China, gente. É a família que mais tempo governou a China. E que foi ela que, por exemplo, ajudou não a construir a muralha da China, mas que ajudou a restaurar a muralha da China e a se manter do jeito que ela está hoje. É culpa dessa família, tá? O que é essa família? Essa família também, ela se manteve muito tempo no poder porque ela tinha uma característica que era muita intolerância a pessoas que vinham de fora. Eles falavam assim, tem vários documentos da dinastia Ming produzindo, dizendo que o problema que às vezes acontecia, né, no Império Chinês era que eram as pessoas que vinham de fora. Então, eles tentavam fechar o Império Chinês o máximo que eles podiam. É por isso que, quando os portugueses chegaram na China, os chineses não queriam fazer muito comércio com eles, e por isso que os portugueses tiveram que fazer o comércio clandestinamente, por baixo dos panos, tá? É essa dinastia que vai fortalecer também o império na China, vai construir a marinha, ou seja,
o poder naval que eu falei para vocês, aquele poder que produz muitos navios e fortes, né, e navios de guerras também, não um navio de guerra que nem a gente tem hoje, mas navios de guerra, vai formar um grande exército que vai treinar esse exército, ele vai ajudar a expandir o Império Chinês, tá? Esse império ele já é tão grande, lá no século XIV até o século XVII, que chega a ter 1 milhão de soldados. Gente, olha o tamanho desse império, né? A China já era poderosa, ó, há muito tempo. E é como eu falei, ela é tão poderosa, que ela consegue restaurar a muralha da China, apesar da muralha não ser realmente não funcionar tão bem como eles queriam, né? No fim, os mongóis conseguem ultrapassar a muralha, mas ela conseguiu por muito tempo a muralha proteger de outros inimigos a dinastia Ming, tá? Então vai manter. Com esse poder também militar, eles vão restaurar o grande canal da China, que gente, é o rio artificial mais antigo do mundo. Só ver, que é que fica esse aqui na China, ó, tá vendo? É esse aqui, ó. Esse canal aqui, ó. Eles conseguiram criar um rio, por isso que ele é um rio artificial, por isso que ele é um canal, tá? O que é um canal? É quando canaliza a água para um lugar. Essa água naturalmente vai para esse lugar. Se fosse naturalmente, seria rio. Mas como ela não é naturalmente, ela é um canal, tá? Por isso que ela é artificial. E é esse canal que sustenta, né? Como fala, que mantém várias cidades chinesas até hoje, gente. É graças a esse canal que várias cidades se mantêm ainda na China, tá? O que acontece? Quando os portugueses chegaram lá e estava a dinastia Ming, a população chinesa já era muito grande e já era uma das maiores do mundo, na verdade, só que quase ninguém sabia. Para vocês terem noção, na época era de 160 a 200 milhões de pessoas. O Brasil hoje tem 200 e pouco também, o Brasil tem milhões de pessoas. Atualmente, a China é o país mais populoso do mundo. Tem 1,3 bilhão de pessoas. É muita gente, gente. Esse dado foi do ano retrasado, tá bom? Que fizeram esse dado. Tem 1,3 bilhão de pessoas. Continua sendo o país mais populoso do mundo, tá? Por isso que ela continua como uma potência muito grande. Por isso, ó. Então, para conhecer um pouco mais sobre a cultura, né, da China, assistam o filme Mulan. É bem legal, vocês aprendem algumas coisas, por exemplo, o jeito de se vestir, como que era o casamento, né? Aquele filme, é o que é legal falar, o filme da Mulan se passa nesse período da dinastia Ming, gente. Tá? Então, para você entender, quando o imperador aparece no filme, saibam que é o imperador da dinastia Ming, que é muito legal, né? Agora a gente vai falar do Japão, terra da tia aqui. Bom, o Japão. O Japão, para quem não sabe, é uma pequena, na verdade é um composto de ilhas, né? Que a gente chama de arquipélagos. A tia Mariana ou a tia Marcela ensinou para vocês o que é um arquipélago? Se não ensinou, eu vou explicar aqui de novo. Ó, arquipélago, a gente chama de arquipélago quando é um conjunto de ilhas, né? Quando um país é formado por um conjunto de ilhas. Por exemplo, a Nova Zelândia, por exemplo, a Filipinas, que tem mais algumas de ilha, o Japão. O Japão tem uma grande ilha mais central, mas, na verdade, ele é feito por um conjunto de ilhas. Deixa eu ver se tem aqui um mapinha. Acho que não vai ter um mapinha no Japão, uma pena. Depois eu mostro para vocês, tá? Procurem no Japão. Vamos lá olhar o lá. Achem para mim o Japão. Vejam ali as ilhas que tem em torno dele. Da cultura japonesa, a gente vai falar de quando os portugueses chegaram no Japão. Quando os portugueses chegaram no Japão, eles tiveram a mesma impressão que eles tiveram na China. O Japão não era tão diferente da China nesse momento. Pelo contrário, né? O Japão e China eles eram muito parecidos também, mas na época. Os portugueses vão chegar no Japão em 1543, 43 anos depois que já tinham descoberto o Brasil. Tá? O que acontece? Por que os portugueses vão ter mais sucesso comercial no Japão do que na China? Quando eles chegaram na China, a China era um grande império, era um império muito fortalecido, tinha um exército muito forte já. Quando eles chegam no Japão, o Japão está passando por um conflito interno, um conflito de poder.
Um conflito que vai ser entre os daimyos. O que são daimyos? Gente, isso aqui é um daimyo, tá vendo? Isso aqui é um daimyo. Ah, não, esse aqui é um daimyo, desculpa. Esse aqui é o, vocês vão ver o shogunzinho. Esse aqui é os daimyos. Os daimyos são grandes senhores de terra. Então, tipo assim, as fazendas grandes que existiam, né, de terra no Japão, cada dono dessa propriedade dessa terra chamava-se daimyo. O cara que tinha mais terra e mais poder era chamado de imperador, o imperador japonês. Até hoje, o Japão tem um imperador. É ainda o senhor que tem mais terras no Japão? Não, isso mudou muito, principalmente o capitalismo na entrada lá. Mas mantém-se ainda no Japão uma monarquia. Só que é que nem a Inglaterra, na Espanha, a família imperial tá lá, mas quem manda realmente, né, é um primeiro-ministro. O que acontece? Quando os portugueses chegam, tá tendo conflito, né, guerras entre os daimyos. Quem que era o exército dos daimyos? Quem eram os soldados dos daimyos? Os soldados dos daimyo eram esses carinhas aqui, ó, samurais. Ah, tenho certeza que já ouviram falar em samurai. Tá vendo? Esses caras que usavam essas roupas, né? Famosas, né? Que usavam aquelas espadas de samurais, né? Então, os samurais, eles eram soldados desses caras aqui, ó, os daimyos e do shogun. O que acontece? Os samurais vão vai sair de moda, vai cair na desonra quando os portugueses introduzirem no Japão as armas de fogo, né? Porque é o seguinte, alguns japoneses vão adotar muito facilmente a arma de fogo. Olha assim, como é que uma espada vai vencer de uma bala? Não tem jeito, né? É por isso que quando os samurais começam a perder força e começam a, né, acabar com os samurais no Japão. É quando a época dos samurais começam a se acabar. O governo, né, japonês está em conflito. Então, qual que é o governo? Lá na época chamado shogunato, império. O shogunato vem dessa palavra aqui, ó, do shogun. O shogun nada mais é do que tipo um general do imperador, sabe? Era uma pessoa que o próprio imperador colocava para liderar o exército. Então, o shogun é aquele representante mais alto entre os daimyos. Só que com os conflitos entre o daimyo, shogunato e tudo mais, os portugueses aproveitam-se para fazer também o comércio por baixo dos panos e vender principalmente arma de fogo, como eu falei aqui, ó. Né? Essa imagem é da época de, tá vendo? De ex-samurais usando armas de fogo. Muitos samurais vão aprender a usar o mosquete, né, que é essa arma de fogo. Então, essa guerra vai trocar, né, samurais pelas armas de fogo e vai realmente criar soldados como é o que a gente conhece hoje, né? Não mais esse tipo de soldado. O legal da história dos samurais é que os samurais eles tinham um código de honra muito forte. Então, o samurai ele não podia cumprimentar os daimyo, as pessoas de qualquer maneira. Os samurais tinham um jeito certo de sentar. Os samurais tinham um jeito certo de empunhar a espada, de usar a espada, tá? Um samurai, se causasse desonra, deveria se matar. Fazia o harakiri, né, que é a morte, tirava, né, cortava-se coisa, caía-se em desgraça, tá? Então, o samurai tinha todo um código, assim, não era só ser um soldado, tinha todo um trabalho, uma história de vida tudo estudada para ser um samurai, tá? Então, os samurais vão perder força realmente quando entrar as armas de fogo. Mas o que os portugueses, no fim, queriam com o Japão? O que acontecia? A prata, o Japão tinha muita prata. Essa prata era enviada à Índia, né, trocava com os japoneses por especiaria, porcelana e seda, e esses produtos eram enviados à Europa. O cobre japonês, a mesma coisa, era enviado à Índia para a fabricação de navios portugueses, né? O cobre é um metal muito resistente, muito maleável, muito resistente. Então, o que se comercializava entre eles? No Japão, o Japão dava porcelana também, que é uma porcelana muito específica. O Japão mandava laca, que é um produto feito de árvores, assim, que deixa quase como se fosse
como fala, é quase como um plástico, uma borracha e pedras preciosas. Em compensação, Portugal enviava armas de fogo e relógio. Sim, relógio para o Japão, né? Porque o Japão também marcava a horas de uma outra maneira. Foram usados muitos. Além disso, foram enviados para o Japão missionários portugueses, ou seja, jesuítas para o Japão. Mas por quê? Lembre-se que está tudo envolvido. Lembra? A gente viu nascimento cultural e científico. A gente viu reforma religiosa. Lembra? Várias pessoas, o Lutero, o rei Henrique VIII, o Carlo, né, Calvino, romperam com a Igreja Católica e com ele leva um monte de gente, se torna tudo protestante, que a gente chama de evangélico hoje em dia, né? Para arrecadar mais pessoas no mundo, lembra-se, os portugueses que são muito católicos, a Igreja Católica manda esses jesuítas, ou seja, esses padres, para várias regiões do mundo para conseguir mais católicos para a igreja. Um desses lugares, nada mais, nada menos que o Japão. Então, o Japão, né, ele recebe missionários, ou seja, recebe padres para levar a palavra, né, católica, a palavra de Deus, do Deus católico, para o Japão. Nesse momento, o Japão ele é muito budista, né? Então, eles não vão aceitar uma igreja aqui. O que acontece? A cidade de Nagasaki, que vocês já devem ter ouvido falar, porque ela não é só muito famosa, porque ela foi construída por portugueses, mas também porque é a cidade que recebeu o bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Acho que hoje em dia ela é mais famosa por causa disso, né? A cidade que é uma das cidades destruídas pela bomba atômica, né? Hoje ela é reconstruída, mas ela foi uma cidade destruída, que fica bem ao sul da ilha no Japão. No século XVII, né, existe um shogun, né, ou seja, um desses chefes militares maior, uma família chamada Tokugawa. É essa família que pela primeira vez vai conseguir reunir todos os daimyo, vai acabar com a guerra dentro do Japão. Como ele consegue trazer paz para dentro do Japão, acabar com os conflitos entre os daimyos, o que o shogun fala? Estrangeiro aqui? Não. Expulsa todos os portugueses de dentro do Japão. Inclusive, ele proíbe o catolicismo. Quando ele faz isso, que fica muito famoso, é o que aconteceu com 26 jesuítas que foram crucificados na cidade de Nagasaki, no Japão, tá? Então, esses cristãos, esses jesuítas, eles vão ser perseguidos pela família de Tokugawa. Essa família vai dominar, vai ser uma dinastia, ela vai dominar muitos anos o Japão, ainda por várias gerações, que nem a Ming na China, os Tokugawa vão fazer isso no Japão, vai mandar todo mundo para fora, não quer estrangeiro e fecha o país, tá? Ele vai fechar o país por quê? Porque ele considera que um dos motivos do país estar destruído é porque vieram armas de fogo, né? Então, isso destruiu a história e a honra japonesa. Então, é por isso que a família Tokugawa vai expulsar todos os estrangeiros de dentro do Japão. Esse comércio naval com outras, né? Como o Japão não queria um comércio com Portugal, mas vai manter um comércio com outros países. Mantendo o comércio com outros países, inclusive somente com a Índia, sem ser com Portugal, com a China, sem ser Portugal, vai enfraquecer Portugal, o que acaba Portugal se deixando de lado e não fazendo mais comércio com eles. Ó, essa imagem é uma produção da época, mostrando, ó, se vocês forem ver, isso aqui, ó, esses claramente são desenhos de japoneses, mas esses aqui, ó, pelas roupas que você vê, eles não são japoneses, né? Eles são portugueses. Essa casa aqui também, né, é o que esses jesuítas são considerados mártires, são considerados heróis dentro da Igreja Católica. Se você for para Portugal, você vai estudar a história desses 26 jesuítas que foram crucificados em Nagasaki, viu? E eles todos foram mandados ser crucificados por este carinha aqui, que é o Shogun de Tokugawa, tá? O Japão, o Tokugawa é muito famoso, a família Tokugawa é ensinada na história do Japão
como a primeira família imperial, realmente, como aquela que uniu o Japão, todas as famílias, né, principais famílias dentro do Japão, e tanto que na história deles, ele é como o Shogun Tokugawa é considerado um herói, né? Pessoal, então a gente vai acabar essa unidade. Vocês vão fazer as atividades que eu pedi lá né, que está no cronograma. E amanhã a gente vai falar mais sobre isso e vai fazer, né? Na quarta-feira a gente vai fazer sobre isso. Beijinho para vocês. Qualquer dúvida, anotem e me mandem.